Mais uma terça-feira e o Freecast está começando pela última vez, por enquanto. Eu não vou enrolar muito para falar para vocês, até porque esse episódio vai ser bem mais curto, que só tem eu aqui. Então, salve galera, eu sou o Melo. Vocês me acham lá no @oguilhermemelo_ no Instagram. Não se esqueçam de nos seguir lá nas nossas redes sociais, né, no TikTok, @TikTokFreecast, e no Instagram, no @InstaFreecast. Não se esquece também de mandar os reclames, as críticas, as sugestões, até elogios que podem rolar de vez em quando, lá primeiro freecast@gmail.com. Bem, por que faremos um hiato? E sim, é um hiato, a gente não vai parar em definitivo, porque a gente gosta de fazer isso e apesar de termos uma data limite para ver se o negócio vai dar certo, que é o nosso aniversário de 3 anos, por enquanto não é o momento. E vocês vão entender isso. No caso, inicialmente, né, o podcast tinha 3 pessoas, que era eu, o Nilson e o Doug, onde o Nilson editava, o Doug fazia as redes sociais e eu fazia as artes. Né? Basicamente isso, e as pautas a gente ia se dividindo ali, mais ou menos, quem criava, etc e tal. Beleza. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Com a saída do Nilson, eu absorvi a parte dele e, posteriormente, com a saída do Doug, eu absorvi a parte dele também. E acabou ficando muita coisa para eu fazer, porque hoje eu penso no nosso planejamento, na nossa pauta, que teria que fazer os cortes, que eu já não estou fazendo nos últimos tempos, as postagens, as artes, inclusive as nossas postagens diminuíram também, e claro, né, a edição dos episódios, do áudio, do vídeo, das artes, enfim. Tudo que vocês veem do Freecast acaba saindo das minhas mãos hoje em dia. E isso é um troço desgastante, porque é muita coisa para fazer e, evidentemente, eu não vivo do Freecast. O meu trabalho full-time, digamos assim, né, que paga minhas contas, ele me exige também uma quantidade generosa do meu dia. Né? Então, com a facilidade de trabalhar de casa, eu até consigo conciliar bem, né? Porque daí eu consigo me adaptar ali, tem coisas que dá para ir fazendo, intercalando ali na minha jornada de trabalho e tudo mais. Enfim. Refletindo sobre isso, sobre essa dificuldade que eu estava tendo já em fazer isso, né? E recebendo o conselho de algumas pessoas próximas a mim que realmente são importantes, né, para mim, eu cheguei a essa conclusão de que era melhor dar uma parada do que continuar entregando conteúdo meio merda. E, convenhamos, nos últimos tempos aí tem tido erros na gravação, assim, tipo, na edição, as postagens diminuíram, nossos conteúdos diminuíram, né? As pautas, elas não têm sido tão bem planejadas, então às vezes a gente se embanana ali para gravar, para editar e tal. Passando aqui uns bastidores, né? Teve um episódio da Friendzone que eu terminei de editar ele na véspera do lançamento, sabe? Tipo, e quando eu digo véspera, eu acabei às 11h30 e eu ia colocar o episódio para postar no Spotify à meia-noite. Então foi bem em cima do laço, e não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, isso também me chateava um pouco, né? Porque eu não conseguia ter tempo para adiantar as coisas e fazer com que elas funcionassem da maneira como eu queria, né? Então eu tava ficando um pouco insatisfeito. Nossas pautas não estavam tão boas assim de falar. Não tinha tempo para pesquisar de fato. E você sabe, né? Muitos dos episódios do Freecast a gente traz diversas informações, curiosidades e tal. E a gente conseguia destrinchar isso muito bem porque a gente tinha tempo para se planejar, né? Tipo, eu me recordo de um episódio onde eu tive uns 4 dias para me preparar para o episódio. Eu fiz uma maratona dos filmes de terror lá, que era sobre Halloween. E a partir disso, eu tinha muito mais conteúdo para falar no episódio, né? E faz fluir melhor o papo, né? Nesse último episódio aí, que foi sensacional, da Barbie, todo mundo praticamente ali tinha visto o filme da Barbie, ou sabia de tudo que estava acontecendo pra gente falar, né? Então, vocês conseguem notar a diferença do episódio em que a gente tá envolvido com o negócio, de fato, para aquele que a gente meio que fez no susto ali, porque a gente não se preparou o suficiente. E isso, claro, gera uma queda nas views e tudo, então impacta em tudo, né? Então, por que desse ato, né? Eu vou tirar umas férias aí de uns 30 dias do Freecast, né? E depois disso eu vou voltar a produzir com os guris. Daí a gente vai planejar outras formas de apresentar os conteúdos para vocês. Vamos ver quais outras coisas a gente pode agregar de novo, assim. Algum programa novo para substituir o Fanfictão, né? Que agora
não temos mais o fanficório, não faz sentido manter o fanfic, né? Assim como não fazia sentido manter o Fricastão, uma vez que a gente não tinha mais o Nilson, que era onde a gente gravava aqueles episódios, né? Que eram divertidos de fazer e tudo, mas que não tinha como manter essa dinâmica, né? Por causa disso. Então, já temos um novo programa que vai estrear quando a gente voltar, que é o Freakonomics, onde a gente vai falar sobre relações de trabalho, sobre essas questões de coaches de riqueza e tal, até algumas dicas talvez a gente traga para vocês, sempre com nosso jeitinho, né, com muito humor e tudo mais. Então, já fiquem sabendo que vai ter um novo quadro quando a gente voltar, que é o Freakonomics, além do colecionadores de streamings, né, que a gente vai manter ele. E é isso, tipo, a gente vai produzir aí a partir de novembro novamente, e vamos voltar oficialmente na primeira semana de janeiro. Então, na primeira terça-feira de 2024, o Freecast estará de volta. Isso é uma promessa que eu irei cumprir, né? Já temos programas. Talvez o primeiro programa talvez seja um Freakonomics. Deixa eu dar uma conferida aqui no calendário, porque, assim, ó, sendo bem sincero, eu não sei qual é o primeiro dia útil para nós em janeiro, e será uma terça-feira. Então, dia 2 de janeiro, teremos a volta do Freecast para o episódio número 125. O nosso lema sempre foi toda terça-feira sem furar um linha sequer. E a gente vai ficar 3 meses praticamente sem aparecer na terça-feira. Eu não considero que a gente está furando uma terça-feira, nem uma sexta, porque o que acontece? A gente está comunicando vocês do que vai acontecer. A gente não deixou vocês na mão esperando um episódio novo. Então, a gente vai continuar sem furar a unha quando a gente voltar. Entendeu? Toda semana vai estar lá conforme o nosso planejamento, mas teremos mais tempo para planejar conteúdo, vai ter conteúdos diferentes. A gente vai tentar fazer algo diferente para fazer esse podcast deslanchar. Claro que é sempre útil contar com a ajuda dos nossos fiéis ouvintes, que por incrível que pareça a gente tem. Isso é um troço muito gratificante, porque são pessoas que realmente nos ouvem toda semana sem furar minha também, sabe? Isso é muito legal. A gente nunca foi da turma dos populares da escola, então a gente nem conta muito com nossos colegas de fato ouvindo a gente. Mas, para nossa surpresa, a gente tem alguns ouvintes. A gente chegou a ter muito mais ouvintes do que a gente pensava que teria em determinado momento, e claro, deu uma queda e tudo, por causa dessas questões aí, né? Então, para evitar o burnoutzinho, é melhor dar uma paradinha, né? O Luno tá enlouquecido aqui, mas paciência, ele vai ter que me escutar e seguir a vida. Então, fica quieto aí, Luno. Caralho. Enfim, eu falei para vocês o que eu precisava falar, utilizando do nosso tão famigerado poder de síntese, né? Na gravação aqui tem mais ou menos uns 8 minutos. Eu imaginei que o episódio ia ter no máximo uns 10, então tá dentro do esperado. Já passei para vocês algumas das novidades que teremos. Vamos fazer um replanejamento de tudo. A gente já está prevendo pautas, até para ter mais tempo para estudar e tudo mais. Então, esperem que vem coisas boas por aí. O Freecast não se despede pela última vez. Muito pelo contrário, isso aqui é só um até logo. E quando voltarmos, no ano que vem, estaremos muito melhores, eu espero. E então é isso. Elias deixa um forte abraço. Tem bastante episódio para vocês maratonarem. Nesse período de hiato, eu vou distribuir os cortes desses últimos episódios aí para movimentar a página e vocês não esquecerem da gente, evidentemente. E também vou anunciar aqui para vocês que em novembro começa o Fanficstão Retrô lá no nosso YouTube. Já que a gente não tinha vídeo no início, né? Então vou começar a repostar para vocês os áudios dos primeiros fanfictões com histórias clássicas e memoráveis, como a história do Seu Olívio, por exemplo, que foi um viral na nossa vida. Então, aguardem que em breve no YouTube teremos essas novidades. Em novembro a página volta a funcionar relativamente normal, mas a volta oficial no dia 2 de janeiro de 2024. Então, lhes deixo um forte abraço, maratonem os nossos conteúdos na nossa ausência, engajem e compartilhem a palavra do Freecast para a gente tentar salvar o Fanficônio. Vai que ele volta no ano que vem. Então, forte abraço. Tchau.